Você já pensou na possibilidade de uma pessoa com deficiência visual trabalhar com audiovisual? É uma coisa um tanto abstrata para mim, porque de fato eu nunca pensei a respeito. Mas eu acho que seria possível, sim, acho que tudo é possível. Sobretudo questões tecnológicas, acho que está bem avançado, acho que seria possível. Já pensei, mas eu confesso que eu não fui muito além, justamente para a gente não ter essa representatividade nesses espaços. Então eu imagino que seja algo muito difícil de acontecer, ainda mais para os cegos, né, para os deficientes visuais. E aí, se a gente olhar assim, ver essa relação de, por exemplo, atletas paraolímpicos, eles têm a deficiência física, mas de mesma forma eles estão ali. Eu nunca, de fato, parei para pensar sobre isso, mas eu acredito que deve ser algo muito interessante, porque existem dois pontos a serem analisados. Porque a pessoa que adquiriu a deficiência uma parte da sua vida, sabe, tipo, depois de 15 anos, por exemplo, ela vai ter uma concepção de mundo. E a pessoa que já nasce portadora da deficiência, ela vai ter outra concepção, já que ela não teve contato com a luz de fato. Então, trabalhar na construção do audiovisual, pessoas portadoras de deficiência, deve ser algo bem legal. Já pensei, mas nunca vi na prática, mas eu acho que seria muito interessante ver o resultado. Uma pessoa com deficiência visual pode sim trabalhar com audiovisual. Quem nos confirma isso é o professor Júnior Pinheiro, que em 2009 ministrou uma oficina de audiovisual para pessoas cegas. Ele conversou com a gente sobre o que o motivou a ensinar fotografia para esse público. Alguns anos atrás, eu tinha visto um documentário chamado Janelas da Alma, que é um filme muito bonito do João Jardim, e ele tinha um personagem que era um fotógrafo chamado Eugene Bavkar, que era um fotógrafo cego, e ele conseguia fotografar pessoas utilizando como técnica a sua audição. Então ele colocava sininho, por exemplo, nas pessoas, e com o sino ele conseguia perceber o movimento e fazia as fotos. E aquilo me deixou realmente assim muito impressionado. Eu fiquei durante muito tempo pensando naquilo. Quando eu estava trabalhando com pontos de cultura na Bahia em 2009, eu tive contato num dos vários eventos que nós fazíamos da rede de pontos de cultura, com um dos pontos de cultura que era uma associação de cegos. E na época eu fazia oficinas de vídeo, de fotografia, em vários outros pontos. E aí o diretor desse ponto me fez essa provocação. Você faz oficinas com vários outros, vai fazer uma oficina lá comigo. E eu fui para casa pensando naquilo. Eu disse, cara, eu tenho que fazer uma oficina, mas é um público diferente, porque é um público que tem uma outra percepção da realidade que não depende da visão. E aí eu fiquei realmente durante um bom tempo pensando naquilo, e foi quando eu me lembrei desse filme, né, do Eugene Bavkar, falando sobre isso. E a partir daí eu tive essa ideia de fazer essa oficina na época. Júnior Pinheiro precisou conviver por um tempo com pessoas cegas para desenvolver uma técnica que pudesse facilitar o ensino do audiovisual. Eu fui entender como era o processo de aprendizagem deles, entendeu? Do braille, do contato com equipamentos em casa, e me surpreendeu, porque a gente tem muito preconceito, né? O preconceito exatamente por não saber, por não ter uma informação. Então você tinha muito preconceito, e eu, por exemplo, descobri casais de cegos, de deficientes visuais, baixa visão, que simplesmente viviam sozinhos em casa, que não tinha ninguém, e eles faziam tudo em casa, cozinhavam, arrumavam a casa. E eu fui tentar entender isso para, a partir daí, aplicar isso ao processo de ensino do audiovisual. Você deve estar se perguntando como que o professor conseguiu bons resultados estéticos se os alunos não podiam enxergar o que estavam filmando. Primeiro, eu acho que eu tive que fugir da estética. Porque essa estética audiovisual que nós temos é uma estética de pessoas, como eles chamam, de pessoas videntes, né? Então, a estética da composição de imagem que a gente utiliza só faz sentido para quem vê. Como eles não têm a visão, então eles produzem imagem de uma forma diferente e também consomem imagem de outra forma.
Então eu não pude, por exemplo, falar com eles sobre planificação e enquadramento. Não tinha, naquele momento, eu pensei não haver lógica de ensinar a eles o que era um plano americano, o que era um plano fechado, um plano aberto, porque essa lógica estética, ela serve para a gente. Então, a primeira coisa que eu propus com eles foi subverter essa lógica, né? Então, nas nossas experiências, a gente vai ter, por exemplo, a câmera desalinhada, às vezes com a horizontalidade inclinada, ou a pessoa enquadrada no canto da câmera, porque eles utilizavam mais outros sentidos do que a visão para poder produzir imagem. Então, por exemplo, quando ele estava com a câmera assim e tocava no rosto da outra pessoa, ele está produzindo imagem a partir dessa aproximação, desse toque da mão. Ele não está produzindo imagem compondo a fotografia como a gente costuma fazer. Então, para ele faz sentido a câmera estar de frente para onde ele está tocando com a mão. Essa é a estética, entendeu? É uma estética diferenciada por conta disso. Não tem essa preocupação desse padrão estabelecido pela indústria televisiva, cinematográfica, desse enquadramento certinho. Isso aí é uma coisa que, naquele momento, não fazia sentido. A oficina foi um sucesso e conseguiu trazer surpresa e alegria para quem participou. Eu ouvi muitos depoimentos quando eu estava conversando com eles, de gente dizendo assim, eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer isso. Eu nunca pensei que eu seria capaz de fotografar, de filmar. Eu nunca pensei. Então, eu acho que o principal resultado disso, além do audiovisual que a gente produziu, dessa ruptura com uma estética tradicional, foi a experiência em si, foi vivenciar isso. Eu comecei a oficina realmente achando que o resultado final seria produzir um documentário com eles. E eu terminei essa oficina entendendo que o resultado final foi a experiência em si, que eles tiveram a oportunidade de participar de algo que eles achavam que eles jamais seriam capazes de fazer até então. Conhecer pessoas, sejam elas cegas ou não, trazem histórias surpreendentes. Nessas aulas não foi diferente. O professor nos contou o que o marcou durante essa convivência com pessoas com deficiência visual. E eu tive a oportunidade de conhecer lá muitas histórias de vida impressionantes, de gente que nasceu assim, ou de pessoas, por exemplo, que foram dormir enxergando e acordaram sem a visão, por exemplo, e tiveram que se readaptar a essa nova realidade. A oficina ganhou o prêmio Interações Estéticas da Fundação Nacional de Artes, Funarte. Mas para Júnior Pinheiro, o prêmio mais gratificante foi outro. Acho que o prêmio maior foi ter convivido e ter aprendido com um público que até então eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha feito, por exemplo, oficinas de audiovisual com populações indígenas, com populações quilombolas, com comunidades em situação de vulnerabilidade social, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter feito essa atividade com esse público, e foi maravilhoso porque eu aprendi muito com eles. Eu acho que eu aprendi mais com eles do que eles aprenderam comigo. Na Universidade Federal da Paraíba, existe o Comitê de Inclusão e Acessibilidade CIA, que fica localizado na reitoria, com a finalidade de promover e ajudar os alunos que têm alguma deficiência. Mileire Silva tem deficiência visual e é graduada em jornalismo pela UFPB. Ela gravou um vídeo nos contando um pouco sobre como CIA foi importante para os estudos audiovisuais. Em relação ao Comitê de Inclusão e Acessibilidade, na época que eu fiz a graduação em Pedagogia, ele estava sendo implantado na universidade. Por isso que eu não fiz a solicitação da assistência. Quando eu passei no processo seletivo para graduar em jornalismo, eu fiz a solicitação junto ao comitê, comunicando que estava voltando para a universidade, e fiz a solicitação de um estudante apoiador para me acompanhar no campus e na sala de aula. E essa assistência ela fez toda a diferença, porque no momento que os professores passavam os trabalhos e faziam a exposição das informações de conteúdos que naturalmente são extremamente visuais, e poder ter acesso às descrições de imagens
no momento que as informações estavam sendo colocadas, fez toda a diferença. Luzia Dias também tem deficiência visual e é estudante de radialismo da UFPB. Ela gravou um vídeo contando um pouco sobre as adversidades que ela tem estudando audiovisual. As principais dificuldades que eu encontrei no curso de radialismo foi a falta de acessibilidade, já que, por sua vez, eu sou deficiente visual, ou seja, o termo mais que é bem conhecido, né, a pessoa cega, né, que não enxerga, e eu senti muita dificuldade ao entrar no curso e por a falta de acessibilidade, já que tem muitas coisas que é muito visual, às vezes os professores não colaboram nesse sentido, coloca vídeos mudos. Com todos esses relatos, percebemos que é possível que uma pessoa com deficiência visual trabalhe com audiovisual. Mas para isso acontecer, tem que haver inclusão e empatia. E isso depende de todos nós.